transmissão. Deixa eu rolar aqui a musiquinha no começo aqui, beleza? Só um segundinho, fica aí. Caô. 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 Epa, ao vivo. Hello, hello, ao vivo. Por enquanto, eu não tenho controle disso, né? Então não sei se já tem gente online. Se tiver, dá aquele oi maroto pra gente no chat, para eu saber como é que está nossas vozes, se está saindo direitinho, né? Marcos está online, dê boa noite. Boa noite a todos. Estamos aí de novo porque quem sabe faz lambança ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, né? Fui ver o teu áudio aqui, eu tinha mutado ele sem querer. Tu ia falar e não ia dar pra te ouvir. Que eu tinha Que mutado. beleza, A hein? última vez que eu fiz aqui a live do Hannibal, dei aquela mutadinha, né? Então. Mas agora tá saindo direitinho aqui, tá? É isso, estamos aqui com o nosso Caô Crimes. Eu sou Angélica Hellish. Você quem é? Eu sou o Marcos Noriega. O Marcos Noriega. Marcos Noriega, a gente combinou que esse caô eu vou ter que segurar esse rojão, né? Porque a gente fez assim, você falou pela primeira vez, aí na segunda fui eu, aí terceira fizemos juntos, né? Que rolou inclusive uma dinâmica de cada um ter 5 minutos para poder continuar elaborando a história, que o outro começou e por aí vai. Achei até que a gente foi bem, né? Para quem está experimentando essa espécie de formato, né? Acabou gerando uma história de terror também, né? Uhum. Mas dessa vez vai ser diferente. Dessa vez você que vai ser a. Isso. Aí eu fiz o quê? Como foi tu que começou da outra vez, e essa última que a gente fez, boa noite. Ó a Karen aí, ó, Marcos. Boa noite, dá boa noite. Boa noite, Karen. Ô, Karen, depois de estar escutando a gente bem aí, que eu tô com o microfone de lapela, e aquele zumbia muito, me deixava muito nervosa aquele microfone. E o Marcos tá com o mesmo headset, né, Marcos? Eu tô com esse microfone aqui, até desliguei o ventilador, gente, tá um calor danado aqui. Ô, boa noite, viu, Karen? É, Então, mas como é que a gente elaborou aqui? Então, como da última vez nós fizemos juntos, agora eu começo, aí a próxima você faz, a terceira fazemos juntos. Eu gostei dessa dinâmica. E eu já convidei uma pessoa que aceitou para poder participar com a gente. Uma pessoa que foi pedido lá no YouTube, hein? Porque eu coloquei o caô no YouTube, ó, ouvindo pelo celular. O áudio dos dois está bom e o volume também. Ó o feedback. Obrigada, Carne, de coração. Obrigada, meu amor. Nós convidamos o queridíssimo Douglas do Podtrash. Só que tem um problema, o Douglas ele dá aula, né? Trabalha pra caramba, é professor. Então a gente vai ter que fazer gravado e só vamos liberar depois a gravação. Não vai ser ao vivo interagindo direto com vocês. E sim vocês vão ver como é que foi a gravação. Mas isso daí foi um pedido lá no YouTube. Eu achei legal porque primeiro que a gente adora o Douglas, né, Marcos? Ah, eu tô ansiosíssimo para escutar esse do Douglas, viu? Não, tu escutar e participar, porque você também vai estar Também, junto ali. também. Ele vai ser o cara que vai ser o contador de história, né? Então é Que legal. beleza. Eu quero ver se a gente mexe nessa dinâmica aí pra chamar as pessoas também, porque tem que ter um certo nível de cara de pau, né? Eu sei que tem gente que é Sim. muito acanhado, muito constrangido e tal. A A gente também é, mente viu? do. Sim, mas a Ah. mente do Douglas Freak é um local assim, onde há labirintos, onde há partes obscuras, assim, que, olha, é um local muito interessante e muito estranho de se percorrer, viu? Eu vou ficar muito feliz de poder é, fazer esse tour pela mente conturbada do Douglas Freak. Olha só, tá vendo? Olha só, Mata Mota colocou aqui, ó lá. Douglinhas Freak, ele mesmo, Douglinhas Freak, que é nosso brother, né? Grava com a gente num monte de projeto, de cinema e tal. E ele é um queridíssimo, ele mesmo, exumador, Karen. Né? Boa noite, Mata, boa noite, boa noite. Então, Boa vai noite. ser maravilhoso. Só não vai poder ser ao vivo, porque no dia que a gente grava, que é quinta, ele trabalha, ele falou que talvez na sexta. Aí a gente vai pegar uma sexta que ele esteja
tranquilo, né? Sem muita... Porque professor não para de trabalhar, né? Trabalham direto, né? Ele vai tirar uma horinha pra gente ali de presente e a gente vai fazer com ele, promessa, tá? É muito bom, né? Ouvi-lo cantar, né? Ele canta, né, o Marta e Karen, né? Ele canta, ele faz performance. Se você vai no YouTube, no canal do Podcast, tem ele performando o Vincent Preço, né? O Douglas é incrível, né? Então acho que ele tem tudo pra ser uma das melhores histórias do caô aqui, né? Ai, muito bom, muito bom. Mas vamos lá então, minha gente, vamos lá então vamos pensar aqui, deixa eu só fechar umas abas aqui. Vamos colocar aqui a captura de janela, que é o sorteador, né? Ele arrasa cantando, nossa, eu adoro, né? Eu sempre brinquei com o Bruno, que é do Podcast, né? A equipe toda é muito amiga nossa, que deveria ter um MP3 só do Douglas cantando, né? Só que, cara, imagina quantos podcasts tem, né, Marcos? Uns 500, mais de 500, com certeza, né? E caceta, imagina o Bruno ir atrás disso tudo, né? Muita edição também, né, coitado? É verdade. Mas grandes e grandes sucessos da parada mundial já foram revisitados pela voz do Exumador. Em versões muito melhores que as originais, diga-se de passagem. Com toda certeza. Bom, vocês viram aí, o Marcos não tá vendo, porque se vocês quiserem falar qualquer coisa pro Marcos, tem que ser eu a ler, porque, a não ser que tu abra aí, Marcos, tu quer abrir o teu celular e deixar a live, tu vendo o que tá acontecendo na live, porque eu vou ter que, você não consegue assistir, querido, eu tô vendo porque o OBS não, abre, tudo bem, né? tu vai me falando o que foi sorteado, não tem problema. Olha só que legal aqui no chat, Marcos, a Karen falou que conheceu a gente pelo filme de vampiros chineses. Nossa, faz muito tempo, adoro. Olha só. Cara, isso é muito bom, né? A gente depois foi fazer um especial de terror, assim, dessa região da China e tal, e acabamos voltando aos filmes de vampiro. Pula Pula, porque é muito bom. Com o Eduardo Cosso, né? Que é um dos nossos membros fundadores aqui do nosso site. O Daniel Ruiz, Eduardo Cosso. Ai, que delícia, gente. Olha, são tantos anos fazendo podcast, mas são tantas amizades que a gente tem, né? Eu adoro, assim, eu queria que voltasse a ter aqueles pó de breja. Sei que a gente não começou ainda, né? Mas eu queria que voltasse a ter para a gente poder reunir as pessoas que fazem podcast com todos os ouvintes, né? Ia ser legal se fizessem de novo, né? Adorava isso. Vamos ver se o pessoal se anima, né? Para poder ter esses pó de breja, encontro não sei o que lá, que aí vai todo mundo, né? Mas olha só, vamos então ao nosso caô, Marcos? Bora pro caô? Vamos. Eu deixei aqui então no... Aliás, se não aparecer direito, vocês me avisam, tá? Que eu tava olhando outro vídeo do caô passado e ficava sumindo, né? Agora eu também achei que ele deu uma cortadinha, viu? Deixa eu até mexer aqui, gente. Aguenta aí, captura de janela. Porque às vezes dá uma cortada no resultado. Não sei por que isso, se sou eu mexendo no navegador aqui, gente. Mas deixa eu dar uma arrumada nisso já. Ó, apareceu aqui, ó. Sortear o resultado. Pronto. Apareceu, gente. Então, Marcos, vamos lá. Essa vez sou eu que vou contar o caô, então. Vou pregar. Vou pegar do nosso bloco aqui. Vou pegar o segundo bloco de novo. A gente combinou que se repetir, a gente sorteia novamente, né? Certo. Então bora lá, ó. O pessoal vai ver eu colocando já agora. Deixa eu até conferir aqui, ó. Prontinho, ó. Esse texto gigantesco que é o nossa seleção de palavras aqui para poder sortear. Vamos ver. Agora é a arma do crime. Bora lá. Tem coisas totalmente bobas aqui. Isso é bem engraçado, ó. Sortear. Punhos. Olha. Punhos são armas, né, gente, né? Deixa eu colocar aqui no nosso... Aguenta que a gente tem aqui um bloco para poder deixar aparecendo aqui. Punhos. Pô, foi briga então, hein? Taca-lhe pau nesse carrinho. Nem o pessoal fala. Vamos lá então, bora. Fechamos aqui então, armas são punhos. Agora eu vou dar aquele refresh para poder sumir. Bora lá então. Eu tenho que ficar falando o que eu tô fazendo, porque isso também vai para um podcast, né? Então... Eu tô parecendo que eu tô, né? Tô narrando, né? Tô parecendo aquele personagem do Tá Chovendo Hambúrguer que fica falando o que tá fazendo.
Vamos lá, agora são locais. Vamos lá para locais. E vamos ver se dessa vez a gente consegue fazer menos terrorífico, hein? Porque a gente tem uma descambação pro terror forte. Bora lá, locais. Escutei um barulhinho, mas deve ser daí do seu pedaço aí. Vamos lá então. Ó, agora vamos lá. Locais tem bastante coisa, vocês estão vendo aí, ó. Já deve estar aqui, ó. Porão, praça. A gente andou mexendo hoje aqui, viu? Em alguns detalhes aqui para ver se dá uma melhorada também, gera histórias interessantes. Ó, sortear. Tabacaria. Oh, opa! Olha, tabacaria. Ficou interessante, gente. Eu gostei. Tabacaria me vem logo de cara. Eu lembro do Carlos Saura, que faleceu faz pouquíssimo tempo. E de Carmen, né? Que tem a cena da tabacaria. É muito legal. Eu lembro do Fernando Pessoa. Fernando Pessoa? É, que ele tem um famoso poema chamado Tabacaria. Ah, não, mas é eu não conheço esse poema, depois você fala pra gente então. Tu não lembra dele? Ou lembra de cabeça? Não lembro de cabeça. Ah, tá bom. Tabacaria me vem o Carlos Saura. Vamos lá então. Agora só eu já fiz aqui a escolha do segundo local, que por sinal não limpou ainda, que não sei porquê. Ah, é que ele tá carregando ainda. Apareceu carregando, pronto, carregou. Agora o terceiro item, que costuma ser o mais bizarro, né, gente? Vamos lá para bizarrice. Que é época, acontecimento ou estilo. Cara, eu acho que tem muita coisa nessa aba aqui. Acho que a gente passou dos 300 caracteres. Então eu vou pegar uma parte dela aqui. Vou ser obrigada a pegar uma parte para poder não dar pau no sorteador de palavras. Vamos lá. Vamos sorteando então, Marcos. Agora é local, acontecimento, tal, que é para ajudar a contar a história, né? Ó. Filme noir. Essa foi escolhida hoje. Filme noir. Ah, beleza. Tá bom. Sem problemas. Vamos lá. Filme noir. Ok. A gente coloca essas paradas aí, depois a gente fica pensando, meu Deus, por que eu coloquei? Certo, então, ó, Bolovo. O Bolovo foi o Marcos que sugeriu, viu, Karen? E aí eu acabei incorporando as besteiras dele. É uma arma de alto poder de destruição, o Bolovo. Tá bom, então eu tô apagando aqui, vou deixar o texto. Achei que meu texto ficou muito, eu vou trocar essa cor dessa letra aqui. Eu tô toda cheia de coisa, eu fico fazendo essa parada ao vivo, tô foda. Vamos trocar pra amarelo, acho que amarelo é melhor, gente. Ou não, tá tão poluído quanto. Jesus, deixa eu trocar o fundo, pronto. Aguenta aí, Marcos. Deixa eu trocar o fundo aqui, pronto. Ó, fica melhorzinho com esse fundo aqui, né? Que tu acha? É que o Marcos não tá olhando. Tá ótimo. Tá ótimo. De maravilhoso Falabella. ficou assim. Deixa eu dar boa noite aqui pro Di Falabella, que falou: ei pessoal, estou muito feliz de poder acompanhar o Masmorra Cast ao vivo. Estou sempre acompanhando e aprendendo sobre cinema com a Angélica, o Marcos e os convidados. Grande abraço. Obrigada, Di Falabella. Aqui a gente se sente muito honrado. A gente também está aprendendo sobre cinema, viu? É que a gente um abraço para você também. Né? A gente aprende e compartilha, né? Quem somos nós, né? Mas é uma honra muito grande. Hoje aqui, de Falabella, é um projeto que a gente faz, que é meio de contar histórias ao vivo, onde a gente escolhe as características. Aqui é chamado Caô Crimes, né? É um crime falso que hoje calhou que sou eu que vou inventar, né? É meia-noite de caô aqui, que é toda quinta-feira. E aí, né, Marcos? E aí, vamos embora então? Vamos. Vamos embora, cara. Punhos, tabacaria, época estilo filme noir. Bora lá então. Bora lá. Eu posso começar então? Sim. Aí você vai fazendo as suas perguntas, e quem quiser perguntar no chat, que nem o pessoal faz assim, que pergunta se tiver alguma lacuna, se quiser que esclareça alguma coisa, eu tô acompanhando também. Ai, vamos lá, gente. Hoje eu tô assim, só pra dizer pra vocês que hoje foi um dia muito puxado. Então, eu tô aqui mais zumbizete que não sei o que. Vamos lá então. Marcos Noriega. A história de hoje é um crime muito violento,
Nossa. Que a gente começa esse crime no escritório de um detetive muito famoso. Ele se chama... Aguenta aí, pensando ao vivo aqui. Ele se chama Cedric. Cedric. Vou deixar como Cedric por enquanto, tá bom? Certo. Bom nome. Vamos lá, Cedric é um bom nome. Depois eu vou, conforme eu vou falando, vai me vindo, eu vou lembrar mais coisas. Um belo dia, Cedric abre lá o seu escritório, chega lá com seu copo de café, coloca ali sobre a sua mesa manchada, né? De copos de café. E ele está esperando uma visita. Ele recebeu uma ligação de uma misteriosa mulher, né? Que estava muito esbaforida. Certo. Aí, porque ela correu para pegar o telefone. Ela estava esbaforida conversando com ele. Ela podia estar nervosa, na verdade, né? Sim. Aí Cedric senta-se no seu escritório fajuto, que é um prédio meio assim de pessoal. Não é um prédio chique, é um prédio muito simples também. Certo. E aí entra Oi, diga. Não, por que o escritório dele é fajuto? Porque ele é um detetive. Ele não é um detetive famoso assim. Ele é um cara que ele está há muitos anos, entendeu, na profissão. Ele tinha aquele escritório, na verdade, com um grande amigo dele, que já faleceu. E ele mantém o escritório. Ele é um homem já entrado na idade, com seus 50 e poucos anos. Ele mantém o escritório. Aos poucos os clientes foram escasseando. O amigo dele era o cara que realmente ele fazia mais aquela captação de clientes, né? E é um prédio de escritórios muito simples, né? A gente vê isso muito em Santos aqui, né? Aqueles predinhos de escritórios, assim, com aquelas empresas que não são top de linha, né? Estão começando, estão terminando, né? Aqui no caso... Do lado tem um pessoal que conserta a máquina de fax, né? E isso, não tem é o poucos caso clientes do nosso, atualmente, né? Não é o caso do nossa história, e porque ela curso se de passa... datilografia na outra sala, né? Tô sabendo. O prédio tá pouco frequentado mesmo. É assim, ele é um bom... como a Karen diz aqui, como um bom detetive, ele deve ser um nome falso só pro trabalho. Sim, ele é conhecido como Cedric, mas ele pode ser, né? Então, a história aqui é de um homem, na verdade, que ele também tem os próprios segredos dele, os próprios mistérios dele, né? A coisa é que ele está ali, naquele escritório, e entra a mulher. A mulher é uma linda, uma bela femme fatale. E essa mulher, ela fala pra ele, ela senta-se já muito nervosa e aos prantos conta a história do que aconteceu com o marido dela. Mas você falou que ela é uma femme fatale, mas aquela típica femme fatale? Ela chegou toda cocotona, né? É engraçado porque essa semana mesmo eu tava metendo pau em femme fatale. Falei, nossa, que eu não gosto, que eu já tô aqui, eu já trouxe uma femme fatale aqui, porque é interessante, faz parte do noir, né? Já que salto alto, saia com abertura lateral, aquele chapéu, né? Quase uma Jessica Rabbit, lembra da cilada para Roger Rabbit? Mas não, a nossa femme... A gente chama de femme fatales as mulheres perigosas e sedutoras, né? Ela é uma belíssima mulher também, né? Se eu fosse falar sobre a aparência dela, ela é uma mulher alta, com seus cabelos pretos, assim, são cabelos compridos, né? Ela não tá com uma saia com uma grande fenda do lado, mas é uma roupa muito justa, muito bonita, e ela está muito elegante, entendeu? Ela está com um casaco de pele, então já o Cedric já fica animadinho, né? Porque ele fala, opa, os meus honorários vão ser pagos. O Cedric não tem essa coisa de protetor dos animais, não, que vê um casaco de pele e fala, sai daqui. Não. Ele não... essa fêmea aqui, essa mulher, ela está
vestida de preto, Karen, que a Karen falou que costuma estar de vermelho, né? Sim, sim. Mas essa daqui ela é uma mulher misteriosa, ela se encontra em luto. Então ela está com o seu vestido preto justo e tal, e aquele belíssimo casaco de pele. A história pele de... deve ser Arminho, né, gente? Arminho que costuma ser o que o pessoal queria, né? Aquele bagulho americano médio, né? E tal. Ai, meu casaco de Arminho, né? Pois é. Mas aqui a gente tá. Depois você fica reclamando que não deixa a história evoluir, mas tudo bem, vamos lá. É que ele é assim, ele pergunta, depois não deixa. Ele fala, não tá evoluindo. Vamos lá então, mas vamos à história. Aqui a nossa personagem que ela entrou, menos pele de Marta, tá? É porque a Marta aí, ó. Marta é aquele bichinho peludo, né? Mas a Marta tá aqui no chat também, tá falando, ó, cuidado com as peles de Marta, hein? Mas é que a Marta dá excelentes pincéis, né? Os pintores gostam muito de pincel de pelo de Marta. É verdade. E é um bichinho muito fofo, gente. Então, olha, tá dentro da história aqui, mas eu quero deixar bem claro que eu sou super contra, eu tenho horror. Mas vamos lá, no ar a gente vai ter que pegar aqueles elementos assim que nunca passa pelo filtro, pelo crivo de uma aceitação agora, dentro da nossa época. Então, mas a nossa personagem aqui, ela se chama Rachel. E ela começa a contar a história, né? Ele pergunta o nome dela, ela fala que o nome dela é Rachel e fala o sobrenome. E ela vai contar a história, ela fala que precisa saber quem matou o marido dela. Que ela tá muito nervosa com isso e tal, foi uma cena muito violenta. Então a Rachel começa a contar a história, né? Que ela e o marido, eles são comerciantes ali, a história se passa numa Nova York entre os anos 50, né? Que é por aí, mais ou menos que os filmes noir, eles estão contidos, né? Uma parte, 40, 50. E ali eles têm uma tabacaria em Nova York. Certo. E nessa época, para quem lembra, as tabacarias, né? E fumar em si, que é uma coisa que é terrível, gente. Não fumem, pelo amor de Deus, né? Aliás, eu era fumante, parei de fumar, né? Que maravilhoso, né? Parei de fumar. Mas essa tabacaria era estilosíssima. As tabacarias antigamente, a classe média e os homens até da alta classe frequentavam. Alguns iam lá para buscar os fumos mais perfumados e mais excêntricos e tal. E o marido dela, que se chama Joel, né? Ele tinha essa tabacaria com a esposa e tal. Ele era um homem que se dava muito bem. Raramente ele tinha algum problema sejam com os clientes, e não era conhecido por ser uma pessoa que ele arrumasse inimigos, né? Ao contrário, ele era um comerciante que estava muito bem, né? A sua loja estava muito bem frequentada, trabalhava lá. Não era uma tabacaria das tretas. Não era uma tabacaria das tretas, era uma tabacaria. Não era uma tabacaria do Carmen, né? Tu lembra da dança da tabacaria? Muito maravilhosa. Procurem o Carmen do Carlos Sauro, diretor maravilhoso, que faleceu faz tão pouco tempo. Então, aí no caso aqui, a gente está aqui numa Nova York, quem lembra, né? Aquela Nova York dos carros elegantes, das mulheres com seus casacos de pele, né? Com a Broadway pegando fogo ali, né? Com as peças e tal. E você tem ali um homem ali com a sua tabacaria, que ela era um ponto de encontro, né? Você tem ali uma tabacaria muito famosa, que o nome não me vem, né? Porque eu tô tipo 50% das minhas forças. Vamos chamá-la por enquanto de tabacaria. Só que eles estavam ali trabalhando já há alguns anos, não tinham nenhum problema sabido com a máfia da região, né? Porque as máfias estão sempre ali muito presentes, né? E no caso aqui foi que o Cedric pensou logo de cara, né? Se ele estava em Nova York, naquela região de Nova York meio central, né? Nas avenidas mais frequentadas, etc. Fatalmente, quem é que ia bater na porta dele, Marcos? A máfia. Né? Porque a máfia realmente, eles cobram preço para segurança, né? Vamos colocar assim. Mas foi a máfia italiana. Sim, tem que ser a máfia italiana presente ali, né?
E você vê ali que na tabacaria ele trabalha, às vezes os mafiosos passavam por ali, ele não discutia, ele dava o dinheiro, né? E tal da A tabacaria chama tabacaria Fumacê. Fumacê, boa. Obrigada, me ajudou, valeu, Marcos. Fumacê, o pessoal vai cancelar a gente achando que a gente está fazendo apologia, viu? Mas não estamos fazendo, é que calhou de ser uma tabacaria aqui, né? Uhum. Então, o que acontece? Nós aqui estamos em que ponto da história? Nesse momento aqui, ela trabalha já há anos com o marido, é uma relação que ela diz que é afetuosa e tal, né? E depois... O que cada um fazia na tabacaria? Quais eram as funções de cada um deles? Desculpa. Claro, sim. A tabacaria, ela era uma tabacaria que vende todos os fumos, charutos e cachimbos e piteiras, mas tinha também ali uma cafeteria. O que a Rachel fazia na tabacaria? Ela trabalhava na cafeteria, né? Ela servia os clientes. Então, enquanto ele estava ali de um lado fazendo ali, mostrando, explicando os fumos para os caras que fumam cachimbo, charutos cubanos que eram, né? Vamos lembrar que Cuba, tudo que vinha de Cuba era coisa ilegal, né? Os americanos acabavam importando meio que na base da gambiarra. E olha, não temos funcionários, Karen. Sim, a Karen perguntou aqui no chat, né? Não temos nenhum funcionário. Temos 2 donos ali numa loja em Ascensão, né? Já muito bem frequentada e tal, não tinham funcionários. Uhum. Aqui, o crime ele acontece, para a gente poder dar seguimento aqui também, até para você fazer outras perguntas, né? Eu tô achando de novo que esse caô tá sério, mas fazer o quê, né? A gente consegue, nessa tabacaria, você conseguia comprar um charuto Guevara, por exemplo? Um Guevara, uma marca? Tinha uma marca Guevara? Ou tu que tá zoando na minha cara? Tinha mesmo? Não, eu acabei de inventar, mas enfim. Cara, assim, vendiam charutos, como eu falei, mas eles eram na base da gambiarra, né? Porque se você vê nos filmes assim, porque Cuba ficou por muito tempo sob sanção não, ficou sob embargo, isso, né? Do governo americano, não recordo de cabeça agora, a partir de qual época, mas você vê que os caras adoravam os charutos cubanos, né? As folhas e tal, mas eles tinham que fazer esquema errado para poder ter, né? Afinal de contas era ilegal, né? Não podia passar pela alfândega, né? Não é que nem joias, né? Que ficam gente tentando trazer joia, o caraco aí, né? Isso. E tal, e passar pela alfândega. O pessoal adorava mascar né? um fumo Guantanameira. Era uma beleza. Guantanameira, Guantanameira. Então, mas aqui, no caso, eu vou trazer um pouco do background do casal também, vou fazer isso. Mas eu vou partir um pouco para a questão do crime em si, para que eu possa elaborar, colocar a arma do crime, né? Porque se você entende que são punhos, tem que haver um motivo para que sejam punhos. Aqui acontece o seguinte, um belo dia, né? Rachel fica em casa, né? Ela fala para ele que ela vai para a tabacaria um pouco mais tarde, ela está ali preparando, na real, uma espécie de jantar, alguns elementos para um jantar que era o aniversário do casamento deles, sabe? Então, eles estavam juntos ali ao que já ia completar em torno de 5 anos. Eles são um casal quase que batendo assim com a idade, então ele também era um cara muito bonito, muito elegante. Como era o nome do marido da Rachel? Joel, não é? Que eu falei Joel. É isso? Eu falei Joel. Que eu lembrei de Friends, né? Vai vendo, a gente fica vendo coisa na internet. Sim. Mas ele gostava muito de... Porque ela foi preparar pra ele um mocotó, é isso? Mocotó, Marcos, pelo amor de Deus. Aliás, gente, pelo amor de Deus, vocês comem mocotó? Já tentei fazer umas 2 vezes, nunca dá certo. Não, ela tava ali preparando ali o que é aquela comida dos anos 50, cara. É aquela coisa engraçadíssima. É uma espécie de gelatinas com coisa salgada dentro, entendeu? E é um visual assim, um frango com aqueles negocinhos nos pezinhos, entendeu? Uma gelatina com um pedaço de carne seca dentro, coisa salgada. Você nunca viu aquelas gelatinas horrorosas que os caras serviam nos jantares? Que tinha umas paradas salgadas, assim, caiu totalmente em desuso. Ó, a Marta falou aqui, ó, mocotó não aguento nem o cheiro. Eu já tentei fazer 2 vezes porque eu fiquei obcecada por mocotó, que
Eu conheço uma senhora que ela faz tão bem, e eu comi dela, que é o famoso aspic. Olha aí, ó, de Falabella, ó. Aspic, Marcos, é o nome dessa refeição que caiu num desuso total. Não, eu imagino uma gelatina que tem um pedaço de alite dentro dela, se é algo bem salgado, por exemplo. Ai, que nojo. Eu não sei se eu ia gostar. Credo, Arg. Não, mas o caso é que Rachel tava ali fazendo alguns adiantamentos para um jantar especial que ela queria ofertar para os dois ali em casa. Trabalham tanto. Ia rolar umas velas, um vinho. Umas velas, um vinho, um frango com enfeite de pé, uma farofa dos anos 50, sei lá. Entendi. O lance é que aí a Rachel fala pra ele, acordou, ele tomou o seu café e tal, vou lá pra tabacaria, né, pro fumacê, de acordo contigo, né, vou lá pro fumacê. Que nome maravilhoso, pra uma tabacaria, acho que ninguém vai colocar esse nome. Aí o que aconteceu? Quando o Rachel sai, fecha a casa, já tá com tudo adiantado, o frango já tava, né, prontinho, era só você colocar no forno para dar uma esquentadinha. E aí ela se arruma toda linda, vai lá pra loja muito contente. Quando ela chega, ela se depara com a loja, tipo assim, todo apagado, a porta meio encostada e tal. E cacete, sabe quando você tá chegando? Isso aconteceu comigo já que eu fui roubada. Quando você tá chegando, fala, caraca, meu, o que tá acontecendo? E aí quando ela entra, ela se depara com o Joel. Ele tá caído no chão. Ele tá caído e ele tá com a cara muito ferida, né? E você vê que ele não tá morto totalmente, ele não está morto, ele tá respirando muito fracamente, né? Ela se desespera, né? Ela vê que ele tá vivo ainda, porém, sabe, com o rosto muito ferido e tal, com sangue saindo pelos ouvidos. E ela grita, vai na rua, grita por ajuda, né? E logo aparece, sim, alguém chama a polícia e tal, e chama a ambulância e tal. E ela fala que, apesar do socorro ter chegado com ele vivo ainda, que ele não resistiu, né? Ele acabou vindo a falecer, né? E aí depois o médico, quando fala para ela no hospital, que o marido, ele tinha recebido muitas pancadas na cabeça, né? E ele estava muito roxo, inclusive, né? Ele estava caído dentro da loja, isso. Não era nem nos fundos, era tipo atrás do balcão, Karen, sabe? Quando ela chegou, ela abriu a porta, entrou e olhou atrás do balcão da tabacaria, né? Estava algum item tinha sido roubado? Aí que tá, isso é interessante você perguntar, porque sim, tinha um item sim que tinha sido roubado. E o item não deu. A Marta perguntou assim pra mim, Marcos, deu tempo para as últimas palavras? Não deu, ele só respirava muito fracamente. Mas e era o Joel, sim. O de Falabella perguntou, era o Joel mesmo? Ela reconheceu por causa da roupa, era o próprio marido, né? Estava muito ferido. Sim, ele estava só com o rosto muito ferido e não pronunciou nenhuma palavra. Quando chegou ele já estava quase morrendo. Então aqui o que a Rachel fala, que ela quer descobrir, ela quer tentar entender o que aconteceu. É isso que ela fala pro Cedric, que fala assim, eu vim aqui falar com você, vou pagar seus honorários, estou fechando a tabacaria, vou vender a tabacaria porque eu não quero trabalhar lá mais sem o meu marido. E você vê que ela fala para ele, ó, eu preciso descobrir se tem alguma coisa relacionada aqui para a morte dele, porque sumiu uma coisa que ele usava muito, que era o próprio cachimbo, né? O Joe, ele tinha um cachimbo muito lindo, totalmente feito de um cabo de madrepérola, com os desenhos que, por sinal, recordava aqueles desenhos meio maia, sabe? Aquelas incrustações na madeira, e aquela parte da piteira era madrepérola. Era um cachimbo muito bonito e muito cobiçado, né? Que ele ganhou. Mas porque cachimbo com incrustações, né, e entalhes meio maia, o pessoal vende os hippies vende na praia aqui no Guarujá, né? Não foi aqui que ele comprou, né? Mas não tinha isso nessa época. A Marta pergunta o que desapareceu? O cachimbo dele, entendeu? Porque quando ela chegou, claro que eu estou introduzindo isso na história, esse elemento agora aqui na história, mas assim, ela pega e ela repara que, porque ele tem uma base que ele deixa o cachimbo dele,
ali perto do balcão, né? E claro, o Joel, ele trabalha numa tabacaria, ele tem uma loja, ele também fumava, né? Aquele cachimbo, né? Com aquele fumo perfumado. E as pessoas perguntavam do cachimbo para ele, todo mundo que entrava lá, as pessoas achavam uma coisa admirável e muito bonita, né? E ele fala que é uma herança de família, né? Que ele ganhou do pai dele. E ele herdou do pai dele, vamos colocar assim, né? Não a tabacaria, e sim o cachimbo, né? E ela fala pra ele lá, a Rachel fala pro Cedric, fala, olha, eu vou vender a tabacaria, tô em processo de venda, né? Tem umas pessoas interessadas. E no caso aqui, eu preciso saber o que aconteceu com meu marido. Se você consegue refazer de certa maneira aonde que foi parar esse cachimbo dele e tal. Afinal, tem as várias e várias lojas de penhores, né? Que, né, são famosas nos filmes, né? Inclusive nos filmes noir, né? Então aqui ele aceita o serviço, ele dá um valor dos honorários dele, né? Explica o que está incluído, o que não está incluído, gasolina, etc. E fica combinado, então. Aqui Ela não propôs pagar em maços de derby, não, espero, né? Não. Ah, tá. Não, Marcos, não. Então aqui a gente tem aqui agora o elemento que vai entrar na nossa história, que agora vai ter uma certa importância, é o próprio Cedric. Afinal, se o estilo é um filme noir, a gente vai ter que ter um detetive fazendo a pesquisa, né? Cara, eu tô tirando isso tudo aqui né? Eu tô no verdadeiro gerador de qualquer negócio aqui, vamos ver. Agora a gente tem o Cedric, Marcos, né? Então o Cedric... Sim, e por onde ele pretende começar as investigações? Sim, ele pretende começar da seguinte maneira, usando o que a cliente sugeriu, né? Ele é um cara que ele conhece Nova York, ele trabalha lá há muitos anos, né? Tinha esse amigo dele com o escritório, e ele vai começar pelas lojas de penhores e perguntar, né? Ele vai na primeira loja de penhor, que é um cara meio chamado... Só vem Joseph ou Joel na minha cabeça, esse nome virou uma obsessão, né? Eu vou chamar ele de Manolo, né? O cara da loja de penhores. E ele conversa e pergunta, e fala no primeiro cara, e fala, você sabe se chegou algum cachimbo diferente aqui? Aí o cara fala assim, mostra a bancada, né, de vidro, e por dentro fala assim, olha a quantidade de cachimbos que tem aqui. A pessoa fica penhorando o cachimbo? As pessoas penhoram tudo, né? As pessoas fazem penhora de exatamente tudo, brincos, anéis e tal. Então você tem ali, ele começa a examinar, ele olha na loja desse cara, do Manolo, vê muitos cachimbos, porém nenhum cachimbo com a descrição que a Rachel fez do cachimbo do marido, né? Então você tem ali, no caso, vários cachimbos de diversos formatos, alguns incrustados, mas nenhum com aquela piteira de madrepérola, né? E ele continua seguindo, né? Quando ele já está mais ou menos na Quinta Avenida, já foi em várias lojas, já falou com vários contatos. Um desses contatos fala para ele assim: olha só, com a descrição que você está fazendo, eu não vi aqui na loja vendendo. Não tive ele para vender, nem ninguém me trouxe. Mas engraçado, eu vi um conhecido meu conversando com uma pessoa que estava com um cachimbo com essa aparência. Me chamou muita atenção, né? Realmente, né? É verdade, né? O nosso personagem vai falar com o legista também para poder esclarecer isso daí. Bom lembrar, Karen. O Karen já deu uma recordada aqui, porque o legista é importante que ele esclareça os ferimentos, né, etc, né, da história. É importante, sim. Muito bom se recordar, Karen. Vou inserir. Já, vamos lá. Aqui, então, ele tem uma informação, Marcos. Ele já tem uma informação que esse cara da última loja que ele foi, que é um conhecido que não nos interessa o nome dele, mas ele fala que viu uma pessoa conversar e ele direciona, né, para essa pessoa, que no caso é um bookmaker de apostas, né, e tal. E ele fala assim para esse cara, que é o bookmaker, que esse sim vai ter que ter nome. Eu vou chamar ele de Marcello, porque eu estou numa vibe meio italiana aqui. Certo. O Marcello, tu tá aí ainda? Tu ficou meio calado.
Então. Não, tô aqui aguardando o que vai acontecer com o Marcello. Com o Marcello, não. Então o Cedric vai falar com o Marcello, o bookmaker, vai numa parte meio barra pesada ali de Nova York e conversa com ele, fala que tem ele não chega logo de cara para poder esclarecer, porque tu não sai entregando, né? Assim, tem que ir perguntando na maciota pra não melindrar, né? Quem possa dar alguma informação, né? Tu tem que sondar as pessoas, né? Tu sonda. Nos filmes no ar também, de vez em quando a pessoa não quer ser sondada, o investigador, às vezes, ele dá uns bons catiripapos e a pessoa se deixa sondar depois, né? Pois é, não, então, mas ele vai realmente, o cara dá a direção pra ele vai conversar com o Marcello, que é um bookmaker de apostas, principalmente de diversas apostas, inclusive de apostas relacionadas ao boxe, né? Então ele é um cara que ele tá sempre pegando apostas, inclusive apostas que tem a ver com boxe. E ele conversa e fala, olha, eu tô em busca assim, eu tô fazendo uma pesquisa, né, e tal, sobre cachimbos interessantes para uma pessoa que me pediu, né, e tal, lá no meu escritório. Né? Então eu tô entrevistando pessoas para contar a história dos cachimbos e tal. Ele chega jogando esse caô, que nem a gente aqui, entendeu? Ele chega lá jogando o caô dele e pro Marcello. E o Marcello fala, olha só, que coisa interessante você falar isso, né? Porque tem realmente uma das pessoas que eu volta e meia tô conversando, que é um boxeador, né, chamado de Steel. Olha lá, vamos chupinhar Detroit Zone. O boxeador chama Steel. Steel, o apelido dele é Steel, acho, né? É um homem, que beleza, é um homem forte. Uhum. Olha, os socos dele devem ser doloridos, né? É um homem que o apelido dele é Steel, então sente, né? Uhum. Aí você vê, aí ele fala assim, ó, justamente um conhecido meu, eu tava conversando com ele, encontrei com ele na rua e né, inclusive ele volta e meia vem falar comigo, as pessoas estão sempre apostando e tal, ele é um cara muito admirado, e eu estava justamente perguntando para ele do cachimbo incrível que ele estava ali pitando enquanto conversava comigo, e ele falou que era uma herança de família e tal. Acho que ele gostaria muito de conversar com você para falar sobre esse né, maravilhoso cachimbo, já que tu está levantando histórico aí de peças interessantes, né? E aí ele agradece, né, o cara, o Marcello, né, que tem esse nome Marcello, que não é Mastroianni, é só o Marcello. E vai lá então, na onde que é a academia que o Steel está sempre ali treinando, né? Certo. Olha só, é uma tabacaria bem estilo assim, aquelas... Academia. Desculpa lá, perdão. Uma academia que é aquele estilo mesmo dos anos, né, 50, 60 e tal, os caras com aqueles visuais maravilhosos, com cara de como é que é, sabe aqueles filmes, estilo não rock lutador, porque eu acho que é mais moderninho, né? Essas academias aí tinha aquela coisa assim mais rústica, né, e tal, né? Os próprios Sparrows ali, eles são pessoas mais simples, né? Não era uma parada meio top, assim, entendeu? Tipo, né, aquelas academias chiquérrimas, né, que os caras ficavam lutando, ou melhor, treinando. E ele pede para falar com o Steel, né? Vamos ver aqui quanto tempo que temos aqui para poder saber para onde que eu vou levar minha história aqui. E ainda para colocar o legista, porque eu acho importante, sim, né? Uhum. E aí ele, sim, o Steel está lá no meio do ringue, tá ali treinando, né, furiosamente, né, e ele é uma pessoa que enquanto ele está treinando, ele ali dá medo dele, porque até o cara que tá fazendo lá aquela, essas expressões de relação a boxe eu não manjo porra nenhuma, eu vou inventar. O cara ele tá batendo nas mãos, sabe, com aquelas almofadinhas, como é que é o nome disso, não sei. Mas ele tá batendo e o cara tá visivelmente sentindo muita dor, né, e tal. Ele é uma pessoa que parece muito experiente, é um cara coroa, forte, né. Só que os socos do Steel ali estão amassando a geral, né. Tanto que o cara é o sparring do Steel já trocou de dentição umas 4 vezes. Não, e ele tá só na parte ali da bateção de mão e tal, né, e tudo. E o cara, ele chega justamente quando ele tá entrando e tava observando, é o momento que o Sparring chega e fala, ó,
eu vou dar uma paradinha, tal, né? Vou chamar fulano e tal, porque ele também não tá aguentando, né? E ele pede licença, se aproxima das cordas para conversar com o Steel, né? Quando ele chega, né? Primeiro que o cara tem uma aparência assim um tanto quanto assustadora. É um homem alto, né? Mais de 2 metros de altura, com toda certeza. E ele tem um olhar assim meio vidrado, né? Você vê que ele tem um olhar meio vidrado, meio parado e uma expressão de desconfiança, né? E nada amigável, nada amigável. Ele pede licença, né? E fala pra ele, Steel, né? Eu posso falar com você um instante e tal, né? Aí ele fala, ele tira as luvas e tal, ele fala assim, ó, fazer uma pausa aqui de 10 minutos, falar com esse camarada aqui. Aí ele chega e fala assim pra ele, olha, tudo bem, eu tô fazendo aqui umas pesquisas aqui pela cidade e estou fazendo uma pesquisa referente a alguns cachimbos interessantes e tal, né? Na hora que ele fala isso, o cara já olha pra ele, sabe aquele olhar meio ressabiado, assim, de lado? E fala assim, putz, né, e tal, né? Então, ele percebe isso. Por que você tá falando? Não tem nenhum cachimbo, não, muito interessante, não é? Mas uma pessoa que você conhece, que é um bookmaker, falou, né? Ah, falou, e tal. E falou assim, eu tenho aí um cachimbo aí que volta e meia aí eu uso, né, que... E tal, mas o que você quer saber? Ele fala, não, tô querendo saber das histórias e tal, né? Ah, eu não tenho tempo pra isso. E dispensa o cara. E fala, não tenho tempo, depois a gente conversa, agora eu tô treinando, você veio atrapalhar meu treinamento. E ele pega, fala assim, ok, muito obrigado e tal, e vai embora, né? Aqui a gente vai colocar o legista, né? Porque o corpo do marido da Rachel, ele ainda se encontra, como é um caso de investigação paralela da polícia, ele ainda está lá com o legista e, claro, o nosso personagem é um detetive particular, ele conhece todo mundo, inclusive o legista para o qual foi encaminhado o corpo da nossa vítima, né? Certo. Quando ele vai lá conversar, o nome do cara que é o legista, não apenas o legista, eu acho que está mais para ser aqui o cara que trabalha no necrotério, na morgue, né? Porque o legista, eles conseguem fazer o levantamento, claro, o legista é o cara que faz o registro escrito, e tem as pessoas que trabalham por lá, que são os pessoa que ajuda, né, Marcos, né? No necrotério, sim. O legista é só o legista é nada mais que um médico, né? Dizem até, tem aquela expressão que o legista é o médico que conhece todas as doenças e não pode curar nenhuma, né? Porque as pessoas já estão mortas, né? E o clínico geral é aquele que conhece várias doenças, mas também não é capaz de curar todas. Compensação é o médico que nunca perde nenhum paciente, né? Tudo. Muito bom. Mas vamos lá, vamos nos encaminhando para o final dessa história. Que sim, vai ser elucidada e não teve muito humor dessa vez, mas eu vou colocar no cansaço, né? Na base do cansaço. Vamos lá. Vamos então. Aqui a gente tem mais informações, né? Quando ele vai chegar lá, ele vai falar com um colega dele, que é um colega dele chamado Stanton, né? Ele só chama de Stanton, cara. Stanton, que nem Stanton Island, né? Aquele local. Isso. Porque ele nasceu lá, na real, né? O cara, ele é dessa região e é o apelido dele. Mas é uma coisa que eu tenho para dizer sobre essa história. Tá muito ruim. O bookmaker cagueta, viu? Esses caras já não prestam por natureza, né? O bookmaker é tudo sacripantas, né, meu? Porque, vamos lembrar... Nunca fica a cara de bookmaker. O bookmaker, ele vive de tirar a grana dos outros, né? Então tu já tira por aí que coisa lá muito boa não é não, né? O bookmaker foi meio tagarela. Mas tudo bem, né? O Cedric é um cara também que ele tem o poder de conversar com as pessoas e tal. E ele vai conversar com esse amigo dele, legista, e tal, e falar que eu tô justamente investigando o caso referente a esse corpo, né? A viúva veio falar comigo. E eu queria que você falasse pra mim, deixasse dar uma olhada na documentação, no corpo, se possível, né? Para que eu possa, sei lá, estou tentando levantar algumas mais informações para ela, esclarecer. Aí o colega dele até fala assim, mas a polícia está investigando, eu vou fazer esse favor para ti, mas eu não posso fazer, né? Um tipo de coisa que
que é informação de investigação aberta, né? Aí ele chega, mostra o corpo, né? E quando ele olha o corpo, você vê que realmente, né? O Joel é um homem muito bonito, né? Um homem, né? Que uns 40 e poucos anos por aí, né? Um cara bonitão ainda, ou mais de 50, não lembro o que eu falei lá no começo. Mas de qualquer maneira é um homem muito bonito e tal, mas apesar de estar muito deformado, né? Você vê claramente, porque quando você tem depois do rigor mortis, você tem ali aquele corpo que ele está com muitos hematomas, né? Ele tem muitos hematomas no rosto, né? O personagem, né? Então ele fala que olhando para a papelada, ele fala: nossa, esse cara aqui, ele realmente morreu de tantas pancadas na cabeça, né? Porque, pô, quem sabe aqui se a punhos está como arma, porque são, né? Realmente punhos podem ser uma arma, a pessoa pode matar as pessoas de bater. Obviamente, existem N casos onde isso aconteceu, né? E esse personagem aqui, ele foi morto com tantas pancadas na cabeça, que são pancadas que não foram feitas, pelo que ele fala, que o legista levantou, que não foi com objetos tipo assim, uma madeira, exemplo, né? Que deixa marcas, né? Eles não conseguiram ainda localizar exatamente qual tipo de espécie de coisa. Sei que o rosto está muito cheio de hematomas e o nariz quebrado, entendeu? Tá, os glóbulos fora de lugar. Ele tá, coitado, ele tá com uma aparência péssima, né? Esse daí vai ter que ser caixão fechado, coitado. Mas aqui o Marcos, ou ele dormiu, ou ele parou de perguntar e me abandonou no caos. É que eu tô aqui escutando, né? Eu também tô curioso pra saber o desfecho. Não, vamos lá pro desfecho, porque aqui o Cedric, ele já vai começar a desconfiar, né? Ele não é bobo, ele vai ligar a ponto A com ponto B, né? Ele só vai depois precisar, na real mesmo, confirmar essas coisas aqui. Obrigada, Marta. Marta tá atenta, né? Eu tô aqui tentando ver pra onde que eu faço. É difícil a gente criar uma história, né? É interessante, mas vamos lá. É um exercício, gente. Então vamos lá. Eu quero ver o Marcos na próxima, hein? Vou pegar no pé. Não, Marcos, vamos embora. O nosso personagem aqui, depois de conversar ali com o cara da morgue e tal, e ter conversado com o cara que admitiu que tinha aquela espécie de cachimbo, apesar de não querer dar mais nenhuma outra declaração, né? É um cara meio esquisitão, esse Steel, né? Ele fala assim: nossa, mas por quê? Por que esse cara aqui é um cara que ele iria fazer qualquer coisa que pudesse colocá-lo como suspeito, né? Dessa história aqui, né? E ele resolve se encontrar novamente com a viúva e tentar conversar com ela, né? Até porque ela combinou com ele de ir no escritório. É um crime motivado por muita raiva, é verdade, Karen, quando é com os próprios punhos, né? É uma coisa muito terrível, né? As pessoas acham que os crimes, assim, com armas de fogo, armas brancas, que são crimes, claro que são crimes terríveis e tal, e muito violentos, mas eu sempre achei que os crimes que são crimes que a pessoa usa as próprias mãos, de certa maneira, seja para batendo ou esganando, são crimes tenebrosos, né? Porque envolve muita força física e tal. Bom, sei lá, todo crime é horrível, né, gente? Mas a questão aqui, então, a viúva combinou de ir lá novamente no escritório e ele vai tentar levantar mais informações. E ele conta tudo o que ele descobriu até aquele momento e as desconfianças dele. Ele fala que ele foi em todas as lojas de penhores, que numa dessas lojas de penhores o cara fala sobre o bookmaker, que o bookmaker aponta para o pugilista, então que do pugilista que ele tentou conversar, que era um cara muito perigoso, ele quando foi ver o corpo ele também teve outras suspeitas, e quando ele fala no nome Steel para ela fica branca, azul, amarela e rosa, entendeu? E ele pergunta por quê, ele fala Rachel, né? Ele não fala Rachel porque nesse filme as pessoas se chamam pelo sobrenome, eu não consegui inventar. Marcos, inventa um sobrenome para Rachel. Rachel Mascario. Pronto, aí, gente, aí, estamos lá. A Rachel Mascario, ele fala: senhora Mascario, senta aí. O que a senhora está sentindo? O que houve, né? E tal. Ela fala assim, ai meu Deus, ela fala: Steel,
esse nome é um nome de uma pessoa que eu já saí, entendeu? Que eu tinha relacionamento antes do meu marido, né? E aí, nossa, aí ela vai falar pra ele, né? Ela fala pra ele que saía com ele, acabou terminando, mas ele na verdade nem era ainda um pugilista muito famoso, estava no início da carreira e tal, e ele é um cara que ele era muito perigoso, ele era um stalker, ele stalkeava muito ela, né? Só que fazia muito tempo que ela não via, né? E ela já se achava livre dele. Ela falou, nossa, já achou que tinha se libertado desse cara, né? Só que ela tinha, alguns dias atrás, o Joel tinha comentado que estava vendo um homem parado no outro lado da calçada, olhando para a tabacaria, né? E ela tinha olhado uma das vezes e achava que tinha tido a impressão de ter visto esse ex-namorado dela, o Steel, né? Apelidado de Steel, um pugilista de certo renome, ainda no submundo, né? No underground do mundo do boxe. E aí, claro, aqui para resumir o nosso caô, que o nosso caô ele pode ter resultado muito específico, a gente pode no final, que eu vou chamar aqui os universitários, né? Aqui, porque depois quando ela faz essa revelação para ele, o que ele vai fazer? Porque ele tem que trabalhar de acordo também com a polícia, né? Vocês lembram, né, que o Sherlock Holmes ele era um cara que ele trabalhava, você tinha ele fazendo toda a investigação, ele estudando os crimes, mas ele chamava sempre a polícia. Pois é, sim, Marta, né? Essa espécie de crime acontece, né? Então, mas eu vou colocar aqui mais uma questão para vocês no final da nossa história aqui. Ele fala das desconfianças para ele, das desconfianças e tal. Ele fala para a polícia, né? Ele conhece pessoas da polícia. O nosso Cedric, ele é um cara muito bem relacionado, como eu disse. E a polícia vai fazer uma batida na casa do Steel, né? No apartamento dele. Encontram um cachimbo, e ele vai ser preso, né? Porque ele não tem álibi, vejam bem, ele não tem álibi para o dia e as horas né, que continham ali o espaço de tempo em que o Joel tinha sido visto vivo pela esposa, né? E depois quando ela já o encontrou morto, assim, no início da tarde, 2 horas da tarde, né? Então, sim, Karen, né? A questão toda aqui é isso, né? A gente tem aqui uma pessoa muito violenta, né? E com isso eu não quero dizer, obviamente, que porque a pessoa é um pugilista é um assassino, né? É a nossa história que evoca essa espécie de coisa, né? Porque tem que deixar claro, eu fiquei sabendo, né? Me contaram também que o Steel, ele tava com sabe ali a mão, né? Os punhos, as juntas dos dedos machucado, como se ele tivesse brigado com alguém ou trocado socos com alguém sem as luvas. Sim, não, a polícia reparou isso, né? A questão das mãos muito feridas, né? Porque se o cara é um pugilista, as mãos é uma coisa muito importante. Ele não iria lutar lutas né, sem as suas luvas, os protetores, né? Exato. E as coisas que envolvem, né? E o pessoal que é sparring dele não ia querer tomar soco dele sem o protetor também, porque o cara chama Steel, né? Então o cara não chama Glass, né? Glass, adorei. Mas o negócio aqui é que assim, o nosso personagem ele vai ser preso, ele não tinha álibi, ele é um cara que vivia sozinho, parecia uma pessoa muito obcecada, porque você vê que ele tinha no apartamento, quando a polícia entrou, as cartas que ele trocava com ela e tal, e todas as coisas relacionadas a ela, coisa da tabacaria, entendeu? Fotos da tabacaria. Então ele era, na real, um stalker muito perigoso, né? Quando ele foi preso e a Rachel, ela foi muito corajosa, né? Com o Cedric na delegacia, ela pediu para falar com ele, né? Com o Steel. E conversou com ele, pediu para todo mundo se ela poderia falar com ele por alguns momentos, né? E ela foi para uma salinha e conversou com ele, perguntou para ele: por que você fez isso, né? Por que você matou meu marido, né? E ele fala que ele nunca, aquela coisa meio clichê, né? Que ele nunca tinha deixado de amá-la. Isso não é amor, né?
Isso é apenas violência e posse, né? Que ele nunca tinha deixado de amá-la e que ela não seria de ninguém. E porque ele percebeu que aquele charuto era importante para o marido dela, que ele vivia se vangloriando daquilo, já tinha escutado conversas, que ele ia tomar aquilo dele, ia tomar a vida dele também. E claro que ele se aproveitou no dia que ele viu, né, ele desabafa para ela, né, porque ele já não se importa mais, né, ele sabe que já foi descoberto. Ele fala que viu o marido dela entrando e que raramente ele via muitos dois juntos, né? Mas naquele dia, casualmente, a chance, né, a oportunidade deu as mãos a situação de ele poder perpetrar essa violência. Então ele viu ele entrando sozinho, né, e disfarçadamente atravessou as ruas, não tinha muita gente na rua naquele momento, apesar de ser muito movimentado. Entrou e fechou a porta e aí ele bateu sem parar no Joel, né? Então é uma história, na verdade, de crime, que é um crime de violência, né, de posse e tal, de obsessão. E caramba, acabou não sendo divertido de novo, Marcos. Acabou não sendo engraçado. Eu acho que tem que ter elementos mais... Pro Joel certamente não foi. Pro Steel pode até ter sido no começo. Depois também não ficou muito engraçado, não. Nossa, não, a história... Agora sim, né? É claro que a gente acaba pegando os elementos, né? Eu achei interessante essa semana muitas pessoas falando sobre o Falcão Maltês, né? Que é um filme que eu gosto pra caramba, né? Muito bonito, interessante. Relíquia Macabra. Relíquia Macabra aqui no Brasil, né? E você acaba pegando coisas jogadas daqui e dali, né? E tal. Noir, apesar de... É um gênero que eu gosto... Não é um objeto de pesquisa meu, vamos colocar assim, né? Mas eu assisto bastante coisa, já procurei, né? Tem alguns amigos que são estudiosos do noir, né? Então é interessante isso daí. Assim, é uma história que no final ela se demonstra assim que é triste, né? Você vê as pessoas com seus sonhos, com suas lojinhas e tal, tentando ganhar a vida decentemente. Aí tu paga pra máfia o dinheirinho para não fugir da violência, né? E acaba a violência te encontrando, né? A culpa não é da Rachel, né? A culpa não é do Joel, né? Eu fiquei triste porque ele estava honestamente ganhando a vida vendendo fumo para as pessoas, né? Mas as pessoas vendem fumo. terem enfisema pulmonar. Mas eu fiquei triste. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, é complicado, né, porque assim, são as coisas que caíram do desuso, né. Eu lembro, eu sou velho o suficiente pra ter assistido Hollywood o Sucesso, aqueles comerciais, né. Obrigada, Marta. A Marta diz assim, Marcos, ó, foi ótimo, Angélica, apesar do cansaço, você conduziu muito bem a narração, capturou minha atenção até o desfecho final. A Marta é uma das melhores pessoas, né, gente, ela faz elogios que eu tô até constrangida, Marta. Obrigada. Muito fofo o elogio que ela fez, mas olha, ela tem razão, você realmente manteve a atenção e o suspense até o final, sim. Obrigada. Eu só lamento que não dá pra ser engraçado, que eu curto quando tem humor, mas sei lá, né, faz parte, né, talvez em outra situação, né. Mas o caso aqui, assim, é uma história que só falando da questão do fumo, que é uma coisa complicada, e eu quero até reiterar, se você fuma, acho que vale a pena você tentar parar, entendeu? Porque eu fumava muito, entendeu? Eu tive um ataque de pânico e parei de fumar. Devido ao ataque de pânico, o Marcos sabe disso, né? E eu tinha tentado várias vezes, né, Marcos? Fiquei internada um tempão. Sim. Não por causa do cigarro, por outras coisas, né? O fumo mata. E o cachimbo com paranauês aí, maias, incas, leva pra cadeia. Então, cuidado. Mas eu lembro que a gente gravou um podcast, só pra contar pra vocês um caos rapidinho. A gente gravou um podcast há muitos anos sobre Hollywood e o sucesso. Porque tinha aqueles comerciais, vocês lembram? Agora são todos proibidos, né? Que é os caras, fazendo esportes. E Hollywood, o sucesso e tal. E a gente gravou muito pra poder falar sobre as músicas, porque eu adoro fazer podcasts de playlist, né? Aí, hoje em dia, nem troco ideia com esse cara, que eu acho esse cara entendeu? Mas tem um cara aí num podcast super famoso e tal, de autoajuda, né? Aquele cara, Marcos, aquele cara lá.
Ele, nossa, eu acho que ele escutou algum podcast anterior a esse, ele adorou, veio fazer 1 milhão de elogios pro público dele. Aí foi alguém do público dele escutar e pegou justamente a gente no Hollywood Sucesso. Cara, o cara me mandou esculhambo, entendeu? Federal. Aí falou assim, nossa, vocês estão fazendo apologia ao fumo e tal. E a gente não tinha feito apologia. A gente falou dos comerciais, né? Porque é uma coisa que tem em tudo quanto é lugar no YouTube. E a gente falou das músicas, cara. Porque tinha Bliss, tinha o que mais de sucesso? É muita coisa. Tinha Heart, né? Nos comerciais. A seleção Hollywood Sucesso, gente, é demais. E escutem esse podcast que a gente gravou. Você coloca no Google lá, Masmorracine Hollywood Sucesso. Cara, a gente gravou um podcast hilário, engraçadíssimo. Fui eu, o Bruno Gunter, o queridíssimo Ivan Motosserra, que hoje em dia ele tem um projeto, nossa, maravilhoso. É o Motosserra Surf Trash, é muito legal. Que é um projeto musical dele, sabe? Uma comunidade musical. E o Pablo Lopes, que é um amigo meu, mó querido, psicólogo hoje em dia, assim, mas o papo foi engraçadíssimo. E é engraçado que eles tretaram no meio do podcast, porque discordaram devido à Angra. Foi uma parada muito louca, é um podcast muito fora da caixinha, porque é o tipo de coisa que eu fico me perguntando se hoje em dia eu gravaria. Mas você sabe que o time Angra e o time Xamã levou a divisões de família, a parentes nunca mais falarem um com o outro. Isso daí foi uma coisa que dividiu muito a comunidade roqueira, viu? Sabe qual que muitas foi a amizades briga? Não, deixa eu te contar. O Bruno é fã daquele cara do Ice Ice Baby. Qual é o nome do... Ice Ice Baby. Vanilla Ice. Vanilla Ice. Eu não sei nem se é de zoeira. E o Ivan Motosserra odeia o Vanilla Ice. E o Bruno odeia a Angra. Entendeu? E o Ivan Motosserra adora a Angra. Aí eles começaram a não brigar, né, gente? Porque, né? Mas sabe aquele desentendimento? Que eu até falei pra eles durante o podcast, falei assim, gente, eu vou botar vocês tudo com voz rápida de chipmunk, entendeu? De Alvin e os Esquilos. E aí ficou metade do podcast com a gente falando Alvin e Esquilo, entendeu? Então é o tipo de coisa que eu fazia muito isso, cara, porque eu sempre curti levar o podcast pra zoeira mesmo, né? Então não estranhem, viu? Porque ficou... Obrigada. A Karen diz aqui que os itens ficaram um pouco sérios. Como é que é? Os itens não ajudaram muito pro humor, mas dá pra dar um aprofundamento. Tipo, a raiva e a inveja guardada e acumulada é igual fumar por ano, só faz mal. Ih, só que leitura boa, Marcos. E é verdade, ela tem toda a razão. Adorei. Muito boa a leitura, isso mesmo. Raiva, inveja, né? Possessão, né? De você ter posse sobre uma pessoa, né? Isso é uma coisa muito interessante, gente. O de Falabella diz aqui também, ó. Triste saber que atualmente 1 em cada 5 pessoas fuma cigarro eletrônico. E detalhe, gente, faz mal pra saúde, viu? Vocês assistam lá o vídeo daquele médico maravilhoso, careca, Jesus, o Varela, como é que é Varela? Drauzio Varela. Drauzio Varela. Ele explica que faz mal, viu, gente? Não é parada eletrônica, não. E eu não digo isso assim, faz mais de 1 ano que eu parei, né, Marcos? Quanto tempo faz? 1 ano? Eu acho que faz vai fazer 2 anos, né? Isso, acho que é isso, fazem 2 anos. E, cara, eu parei, eu fumava loucamente, eu tenho ansiedade, entendeu? E vale a pena a gente tentar. Se dá pra deixar uma mensagem muito positiva aqui, é que, cara, não desista de parar de fumar. Se você puder, sabe, eu tive uma crise de ansiedade com o Covid, com tudo. Virou um bololô na minha cabeça e não é nem que eu tive Covid, eu tive uma crise de pânico e parei de fumar. Eu joguei tudo fora e parei de fumar. E ninguém botou fé e eu parei mesmo, entendeu? Então vale a pena, gente. E chegando no final, eu quero, agradecer a todos vocês. Vocês são tão legais, gentis. Lembrando que isso aqui vai virar um podcast, tá? Depois eu vou deixar direitinho. Aliás, vai ficar tudo linkadinho na própria publicação, não daqui da Twitch, porque eu acho que a Twitch é muito zoada pra você colocar coisas depois que a live acabou, né? Mas eu vou deixar lá no Twitter mesmo os links do podcast, onde tá, e você vê que dá pra fazer uma parada melhor até no podcast, botar uma música de fundo, fazer, né, botar uma vinheta. Então eu vou deixar pra vocês bonitinho. O acesso é só vocês procurarem Crimes Caô. Entendeu? No Anchor, ou colocar crime de mentira.
no Anchor. O Anchor é um agregador de podcasts, agora ele está linkado com o Spotify. Mas é bem fácil de encontrar, eu deixo o link lá no Twitter, tá? Obrigada para quem acompanhou, de Fala Bela, obrigada para Karen, para Marta Mota, vocês são maravilhosos, porque vocês... Agora tomara que você apareça aqui também de Fala Bela, né, Marcos? Porque adorei, a Marta e a Karen estão sempre aqui e, cara, é imprescindível a presença de vocês pra gente não se sentir sozinho, viu? É muito bom. Né? E lembrar que a próxima é você, né, Marcos, né? Sim, eu agradeço a companhia de vocês, viu, terem ficado com a gente até agora, até a solução desse terrível mistério. E na próxima, estamos de volta aí, na próxima quinta, com mais um crime engenhoso, assustador, chocante e totalmente mentiroso, claro. Ah, então, tem que ser, né? A gente pode até usar coisas assim da vida real, mas tem que ser mentiroso, senão não tem graça também, né? Mas assim, mas é isso, né, gente? Então a gente chegando no finalzinho, a gente agradece a presença de Fala Bela, da Karen, da Marta Mota. Você que está escutando depois, né, de repente pelo podcast, tenta aparecer aqui no dia das gravações para interagir com a gente, tá? A gente, terça-feira eu tô falando sempre sobre Hannibal. O de Fala Bela respondendo aqui, gostei bastante, estarei sempre por aqui. Valeu, Angélica e Marcos. Obrigado e beijo, viu, de Fala Bela? Brigadão, viu? Amei o Pokémon. Obrigado. Legal, Pikachu. E terça-feira eu tô falando sobre Hannibal, quinta-feira eu tô com o Marcos fazendo Call Crimes. E a gente continua trabalhando com coisas pro site também, né? Porque a gente é mega, né? Tem 3, 4 trabalhos diferentes. Amanhã está saindo o podcast sobre Além da Imaginação, que é a série clássica que a gente está fazendo. Estamos na fase do nosso trabalho sobre Além da Imaginação. Quando terminar, a gente volta para as lives, volta para o BPM, para as filmografias de diretor. Podem ficar tranquilos que a gente vai continuar fazendo muito trabalho relacionado a cinema e a pesquisa, né? Que é o que a gente gosta muito, tá? E, claro, chegando no final, a gente reitera a nossa campanha, que a gente já está comprando aqui as peças para o PC, né? Por sinal, tá tudo na listagem também, se alguém quiser ajudar, fazer um Pix. A gente tem um Pix que vai para uma conta só para poder ir juntando grana, né? Para poder comprar as peças para o PC. Que sim, eu estou tentando montar um computador melhor, que o meu tá bem ruim. Tanto que a gente não tá com webcam aqui, né? Devido a isso que o meu PC não aguenta uma live com webcam. A gente fica parecendo, sei lá, um personagem mal dublado de alguma série vagabunda, entendeu? A gente fica bem bizarro assim, eu desisti de tentar fazer isso. Então a gente tem esse Pix aí que é apoiomasmorra@gmail.com, que é onde estamos aceitando doações, né? Para poder comprar as peças para o PC. Lembrar que quem doar acima de R$10 tem o sorteio da ilustração que o Marcos fez, tá? Que é maravilhosa, é uma ilustração em homenagem à Além da Imaginação, que é uma ilustração que ele fez, ficou linda e é legal que é um trabalho dele, entendeu? Não tem coisas iguais por aí, você pode ter uma coisa única e é um presente que é relacionado ao nosso trabalho, né? Então acho que vocês vão gostar bastante, tá? E claro, por favor, sigam a gente nas redes sociais, é só procurar Masmorra Cine. Quem quiser procurar os podcasts que a gente comenta aqui, que gravou, é só procurar a gente no Spotify, tá? Cineclube da Masmorra, Masmorra Cine, no nosso site masmorracine.com.br ou procurar diretamente no Anchor também, que é um ótimo agregador de podcasts, tá? Então, de qualquer maneira, é só acessar esse link. Aqui na Twitch é só clicar no Apoia a Gente. Apoia a Gente, tem vários links de todos os podcasts, sites, campanhas do Padrinho, do Apoia-se. Tá? Então tá tudo bem facinho para vocês, tá? É só acessar. E me seguir lá no Twitter, né, gente? Qualquer coisa, se você gostou da história, não gostou da história, comenta comigo, tá? Eu lá no Twitter estou como Angel Masmorra e o Marcos está como Noriega Marcos, né, Marcos? Exatamente. Você quer deixar algum recadinho aqui antes da gente terminar, meu querido? Não, o recado é que vocês cuidem-se muito bem, tenham uma excelente semana e estamos aqui em breve de volta, né? Ai, maravilhoso. Ótimo final de semana. Amanhã tá saindo podcast sobre Além da Imaginação, né? É toda segunda e toda sexta. É só
assinar seguir o nosso podcast, tá? No Spotify, tá bom? Estaremos também falando sobre The Last of Us, o ultimão, né? Isso! Da temporada. Boa noite, Marta. A Marta tá dando boa noite, Marcos. Boa noite, Boa Marta. noite. Boa noite pra você. Amanhã tem a nossa live, é verdade, aqui na Twitch também, gente. Vamos juntar todo mundo aí, se der tudo certo, né? Eu, você, o Samir e a Karine. Vamos falar sobre o último episódio de The Last of Us e também fazer aquele apanhado, né? Da temporada toda, o que a gente gostou, o que a gente espera. Fazer aquele levantamento. Então vai ser bem legal, gente. Sexta-feira, realmente. Amanhã é o último, né? Da sexta-feira. Então vai ser ótimo, gente. Aparece aqui no mesmo bate-horário, tá? 9 horas da noite, tá bom? É isso aí. É isso aí. Então, um beijo, gente finíssima, no coração. Boa noite, bom descanso. Fomos. Em té. Fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau.